Edson, sou estudante de Psicologia da FAINOL, com essa matéria aqui do Projeto Entregador 3, Psicologia Social e Comunitária. E estamos aqui com José da Silva Souza, dono do Tanque Reis. Como você descreveria essa tradição para alguém que nunca ouviu falar? O Tanque Reis foi nascido assim. 24 para 25 nasceu o menino Jesus. Então saiu os 12 apóstolos atrás para ver se contava. Então no final, 9 cansou, só chegou 3, onde o bom Jesus estava. Então chegou lá, foram tocar o reis para Jesus. Então esses homens, daí Jesus botou o nome, os 3 reis magros. Então se dá Gaspar, Baltazar e Belchior. Então cantaram o rei de Jesus, daí ele botou o nome dos 3 reis magos. Então essa tradição começou assim. Isso vem de avô para bisneto, neto, e até o dia de hoje, eu toco até o dia de hoje, graças a Deus. Perdi meu pai, mas eu continuo tendo de reis até o dia de hoje, graças a Deus. Há quanto tempo você participa dessa folia? Mais ou menos. Esta folia eu participo 60 anos, eu estou com 68 anos. Desde criança que eu andava com meu avô, depois que eu andei com meu pai. Então até o dia de hoje eu estou tocando. Meu avô foi embora, meu pai foi embora, só ficou eu. Aqui em Nova Canaã, de tradição, só tem eu, porque quando eu morrer também já não tem mais, porque só existe eu aqui dentro de Nova Canaã. Qual a origem assim, desse seu grupo, assim, onde surgiu o seu grupo? Meu grupo surgiu, o Brilho Uma Estrela. Daí eu cheguei, peguei uns colegas, sei tocando, e levar até formei o Tanque de Reis. Eu tenho 12 apóstolos, sabe, com 12 folião todo ano. Graças a Deus, e só paro quando eu morrer. Quem pode participar assim, do Terno de Reis? Tipo, tem alguém assim específico? Crianças, adolescentes podem participar? Pode. Então, minha opinião é assim que eu falo. Eu queria botar uma escolinha do Tanque de Reis e ensinar as crianças. Mas hoje ninguém quer mais nada disso. Só quer negócio de paredão, essas coisas. Não quer mais uma coisa que Deus deixou um Tanque de Reis. Outras coisas, que tem muitas coisas. Uma regra que meus povos têm, a tradição, né? Então, pessoal, antigamente nós tínhamos ladainha do campo dos adultos, nós rezávamos ladainha, nós andávamos para casa dos vizinhos rezar, tinha aquela grande festa muito bonita, linda. Mas hoje o pessoal não quer mais, a criançada não quer mais, só quer cuidar de paredão e ficar dançando. Como a comunidade assim, da nossa comunidade, recebe esse terno de reis? A comunidade é muito boa, gostei da comunidade. Aí eu vou à igreja católica, daí quando eu saio da igreja matriz, eu saio tocando nas casas dos amigos, saio tocando, de noite toco o dia, noite e dia tocando, da casa dos colegas aí ando por a zona rural, ando outros locais, que nem ando lá por o sertão, que o povo me chama, vou tocar lá, e tô aí levando a vida devagar, graças a Deus. E como você vê o futuro dessa tradição assim? Não, é o seguinte, por o mundo inteiro é bom, porque na cidade aqui a gente toca, todo mundo gosta, eu sou chamado, até Jiquié já fui lá no sertão de Bromado, tem alguém tocando, eu sou chamado, então é uma cultura muito especial, que todo mundo gosta, graças a Deus. Agora o pessoal não está mais querendo mais reis, só quer negócio de perder, um negócio só de festa, só festa, só festa. Aí a tradição do Tanque está acabando. O que é reisado para você? O reisado é uma festa, isso é uma alegria, no nascimento de Jesus, que nós desde criança nós gostamos, no Natal mesmo, que é o nascimento de Jesus, né? Então é a festa que a gente tem, uma festa de tradição e muito querida no Brasil inteiro. Tem alguns instrumentos assim que você carrega em casa, carrega bastante tempo assim? Eu tenho um instrumento todinho, eu tenho todos eles, e carrego direto, está aqui dentro de casa, carrego todos os instrumentos, eu tenho tudo. O que for de pertence a Tanque de Reis, eu tenho tudo, graças a Deus. As flautas, pelo visto, foi você mesmo que construiu elas? Eu construí, quiró, isso aí é o requexé. Requexé. Que é o pandeiro, tem um triângulo, tem tudo. O bandeira, tem tudo. Muito obrigado. Nada, meu garoto, nós estamos às ordens, precisou, nós estamos juntos. Muito obrigado. Nada. Tchau. Eu me chamo Giovana, sou aluna da FAINOL. Meu nome é Pedro Felipe Andrade dos Santos, conhecido como Pedro Acauã. Sou músico, compositor e também pesquisador sobre as tradições rurais, principalmente no território da Ressaca do Sertão, né? Venho trabalhando com alguns ternos de reis na cidade, em especial na Limeira, no Quilombo do Baixão e no Capinal, né? São 3 eixos que eu venho fazendo nos últimos 3, 4 anos, trabalho em conjunto, tocando com eles e também aprendendo sobre as tradições rurais que permeiam aqui a cultura conquistense, né?
E há quanto tempo você participa e quem te ensinou ou apresentou essa tradição? Minha família vem da Chapada Diamantina e a minha primeira experiência musical foi com Terno de Reis. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu vi a manifestação do Terno de Reis no interior da Chapada e aquilo foi assim, me marcou profundamente, né? Tanto que eu era pequeno, quis fugir com o Terno de Reis, quis seguir para sair da Bahia para João Correia, minha família não deixou, mas hoje eu consigo fugir bastante. E aí daí que partiu essa questão de ser músico, ver a entidade no músico ali tocando. E aí, com os anos, depois já de instrução musical, de já estar atuando como professor, eu tive a oportunidade de estar visitando primeiro a Limeira, né? Já nessa perspectiva que eu já estava estudando a viola do samba de roda e queria encontrar as tradições aqui do território. E aí, sabendo a narrativa dos mestres ali da Limeira, me falaram sobre os violeiros antigos e a importância que o violeiro tinha. Aí daí surgiu a pesquisa que se estende para o Capinal e para o Quilombo do Baixão, onde eu atuo trabalhando já lá como educador musical e também nesse resgate das tradições. Como é que você descreveria essa tradição para alguém que nunca teve esse contato próximo ou que nunca ouviu falar? É uma manifestação proto-religiosa, porque ela não é somente religiosa. Ela é religiosa, mas ela é também comunitária. Então, o aspecto que mais tem no sentido de identificação sobre a emoção da coisa é a relação da identidade comunitária. Sobre os aspectos culturais, é uma manifestação que vai fazer esse negócio da amálgama da cultura brasileira. Então vai juntar ali o indígena, o preto e também as influências europeias. E você vai ver tudo isso junto, né? E cada um com uma singularidade. E por cada um ter uma singularidade, dificilmente a gente consegue chegar numa resposta única para isso. E, assim como em outras tradições, tais quais samba de roda, jongo e outras coisas, o essencial é a vivenciar isso. Por mais que a gente faça descrições aqui, são experiências para serem vivenciadas, né? Então é mais interessante o convite para aqueles que não vivenciaram ainda, né? Que experimentem. O que o Terno de Reis ele representa para você e qual é o sentido dessa tradição na sua vida? É outra pergunta boa. Para mim, né, como eu já disse, vem uma memória afetiva muito forte sobre o que me levou a me tornar um músico, hoje como professor e como músico profissional. É uma bandeira acima de tudo, uma ideia para ter permanência, porque existe a grande dificuldade do passar essa tradição. E a tradição é imutável, como é que a gente vai lidar com a mutabilidade que o tempo traz das coisas? Porque a gente vem de uma narrativa que é exclusivamente pautada dentro de uma religião, mas que subentende-se que existem outras tantas matrizes culturais ali. Então, como fazer essa manutenção dessa tradição, deixando ela viva, né? Eu acho que tanto quanto educador, enquanto artista, eu tenho isso como bandeira. Não só o Terno de Reis em si, mas as tradições folclóricas do interior da Bahia, sabe? E na sua visão, o Terno de Reis ele mudou com o passar do tempo? Muda, porque ele é dinâmico, né? As pessoas mudam, as histórias continuam e existem esses impasses sobre a juventude, né? A gente vem com a música de massa, uma música de mercado, várias na verdade, que tem a principal função de distanciar as pessoas das suas culturas locais, né? Isso é uma coisa que não é de agora, é uma coisa que vem permeando o mundo como um todo, que são as músicas de massa. Então, entre uma música massificada, daquilo que está na moda, e as tradições de salvaguarda, é um embate desleal. E ao mesmo tempo, essas tradições, por terem resistido, elas têm sim mudança. Elas têm, a gente vê, por exemplo, um dado que é importante. As tradições, quando você observa historicamente, antes só eram comandadas por homens, né? Mas a gente sabe também que historicamente o homem rural tem uma expectativa de vida menor do que as mulheres. Então existe um processo que hoje a maioria dessas guardiãs são mulheres, entendeu? Que fazem questão dessa tradição se manter viva. Então existem muitos movimentos a serem observados, né? Mas eu acredito que existem ainda muitos artistas que dão atenção a isso, a esses movimentos, e que também, claro, a gente traz outras abordagens, né? Eu, apesar de toda essa pesquisa relacionada que tange a religião católica, eu também sou de religião de matriz africana. Então eu vejo nas entrelinhas do ritmo, né, nas nuances do próprio povo ali que é preto, que existe outras coisas, existe mais aprofundamento para ser compreendido daquela liturgia, sabe?
você acha que essa tradição ela está se perdendo ou ela ainda é viva na comunidade? Ela é vivíssima nas comunidades. Ao mesmo tempo, também é uma pergunta que gera esse questionamento, né? A aproximação, a dificuldade da juventude em entender isso e das gerações mais antigas passar isso, porque a forma que foi passada antes não pode ser replicada, entendeu? Que é dentro de um contexto onde não existia liberdade religiosa, onde os entendimentos estavam presos historicamente. Então existe toda uma juventude que aprende essa tradição. Agora a manutenção dessa tradição tem que ser discutida, né? Tem que ser. Mas hoje a gente vem num movimento, né, de recursos de pontos culturais. Esses recursos governamentais, eles podem vir a ser uma forma de uma manutenção melhor se elas forem destinadas com as pessoas certas. Porque, né, a gente sabe que às vezes existe a possibilidade, mas a realidade é outra. Então existe o fomento, apesar de ele precisar ser muito maior, para que haja alguma resistência nessas localidades, dessas tradições, né? Mas a gente ainda precisa observar como isso acontece de fato. Como você vê o futuro da tradição e o que é que pode ser feito, né, para preservá-la? Existe uma necessidade da academia prestar atenção nessas tradições e olhar elas sem torná-las alienígenas ou então inferiores por não estar dentro de um contraste acadêmico, né? Eu, como uma pessoa da academia de música, consigo observar isso muito nitidamente. Existe uma ótica que vem numa perspectiva já europeia, que é já moldada para determinar o que é e o que não é bom, mas essa perspectiva é errônea, né? Ela é falha. Porque, então, por um lado, eu acredito que enquanto comunidade acadêmica a gente tem que prestar atenção nessas manifestações, e por outro lado é verba. A gente precisa de verba de manutenções dessas tradições, porque existe uma ideia de que o dinheiro para a cultura vai para os grandes artistas e lá fica, e é verdade isso. Os grandes massas artistas recebem uma quantidade de verba, de dinheiro, seja de forma privada ou governamental, que nunca vai para as raízes musicais. As raízes que você vai encontrar dentro da música sertaneja, por exemplo, você vai encontrar dentro de lá as tradições. O samba é a mesma coisa, mas isso nunca volta para essas localidades no interior, nos sertões, Brasil afora. Então eu acho que parte do dinheiro cultural tem que ser, de forma séria, destinado para a manutenção das tradições. Então esses dois vínculos, né? E sempre ter educadores interessados em passar essas tradições. E quem é que pode participar do Terno de Reis? Todo mundo da comunidade. Adulto, obrigatoriamente. Isso é uma das questões, porque aí, como eu falei, muitas coisas generalizadas, eu acho que seria necessário descrever os principais momentos do Reis. O principal momento do Reis é o encontro dos músicos, ali os artistas, né? Fazem uma procissão. Essa procissão, ela tem a ideia de ir na casa das pessoas e as pessoas acolherem ela, né? O primeiro momento do Reis e de outras tradições rurais é pedir licença para entrar. Uma vez se dando licença para entrar, essa música acontece e faz esse movimento de alegria, de consciência, de tradição, de ancestralidade se tornar vivo naquele momento, entendeu? Essa tradição de como acolher, mesmo tendo pouco, mas ter o café, ter a água, não se negar a pousada, não se negar a entrada na casa, é uma das coisas mais bonitas que o povo brasileiro tem. Que conselhos que você daria para quem quer aprender e continuar com essa tradição? Viver ela. Tem que ir aos mais velhos. Não tem como. Você tem que ir aos mais velhos. A teoria não vai justificar, não vai ser a vivência, então você tem que estar lá, estar nessas comunidades, né? E vivenciar sem preconceito, porque uma vez também que você pode não ser da mesma religião católica, por exemplo, mas se você vai até lá, eu tive a oportunidade, por exemplo, de levar o maestro João Omar, eu levei para ele para Limeira para ele vivenciar, né? Uma coisa que permeia toda a música do pai dele, que ele faz parte dessa construção desse universo, mas que ele mesmo tinha dito que vivenciava poucos momentos na vida daquela maneira. Então, levar até lá, oportunizar que você vivencie a coisa para você ver a beleza nela, né? Coisa para ser vivida mesmo. E é isso, e agora a gente queria ver um pouquinho dos instrumentos que você tem disponível aqui. Então, tradicionalmente, como eu falei previamente, os instrumentos que alguns eu não botei aqui,
né? Os de percussão são a caixa clara e o bumbo, 2 tambores que fazem o ritmo da coisa. O pandeiro é tradicional também, que haja vários pandeiros e às vezes é usado meia-lua. Nos instrumentos de corda pode ser usado o cavaquinho, a viola ou o violão. Aqui na região a tradição é muito voltada hoje para a gaita, que são flautas, né, feitas, mas elas vão fazer os ponteiros. Esse é um ponteiro tradicional da região, por exemplo. Cada localidade vai ter suas próprias características, entendeu? Então, os instrumentos são tocados, e outra característica interessante que é exclusiva do território da Conquista é o que chama de preá corrido, que é uma tradição onde o músico que está tocando, ele passa na frente daquele que está logo à frente dele, né? Passa por aqui, rodopeia ele, enquanto o outro faz o mesmo movimento com o próximo. Chama-se preá corrida, vai todo mundo fazendo esse aspiral durante a dança, e é chamado também, isso mais especificadamente no território do Quilombo do Baixão, o nome chula, que é atribuído por outras coisas e outras tradições, que chula seria você cantar e tocar as violas ao mesmo tempo, mas no caso do Baixão é uma tradição que se joga dinheiro no chão e o tocador tem que descer e pegar o dinheiro com a boca tocando, é chamado do momento da chula. No caso não vai ter especificidades culturais, né? Mas os instrumentos tradicionais são a zabumba, a caixa, o triângulo, os pandeiros, as gaitas, e com instrumentos de acréscimo entra uma possibilidade de uma corda, geralmente uma só. Né? São isso, mais ou menos. Então, nesse momento eu quero agradecer você por se disponibilizar a nos dar essa entrevista, contando sua vivência no Terno de Reis. Para quem vivencia, para quem não conhece, eu sugiro experienciar, porque é realmente uma coisa divina e que toca profundamente todos nós.